Olá, saudações a todos. Bom, enfim, chegamos ao praticando. No entanto, antes de pegarmos os decks de cartas e começar a fazer os tipos de tiragem, né, e a ver os tipos de leitura que pode ser feita, eu gostaria de deixar uma coisa aqui muito clara, muito evidente, trazer um ponto de reflexão também, que é sobre a questão de você estar conectado à prática de tirar o tarô, porque para fazer a leitura vai muito mais do que você só fazer a consagração do seu tarô e começar a tirar. Por quê? Nós precisamos entender que o tarô, ele é um oráculo, certo? Porém, é o oraculista que vai conseguir fazer a leitura, é ele que vai fazer o filtro, é ele que vai sentir, é ele que vai intuir para poder chegar à resposta daquilo que ele quer, para poder tirar a dúvida do consulente ou até dele mesmo. E por que eu estou sinalizando isso? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que ela não tem a espiritualidade dela aflorada, desenvolvida, que ela não busca estar em contato com a espiritualidade, que ela não busca se conectar, o tarô ele funciona como um espelho, como eu sempre digo. E é fato que as cartas vão sair, mas a questão é se a pessoa que está fazendo a tiragem, né, que vai fazer a leitura, se ela vai saber interpretar ou não. Então, por isso que o praticar começa muito antes de você abrir seu deck de cartas, antes de você passar o incenso, antes de você, né, fazer sua prece, de você invocar os seus deuses, começa muito antes. Então, esse papo primeiro aqui nosso é justamente para falar como se conectar com essa espiritualidade, né? E agora, o que eu faço se eu não pertenço a nenhuma religião? Por onde eu vou? E a resposta é muito simples. O culto animista é o culto à natureza, né? É o culto primordial. Você não precisa necessariamente estar enfiado dentro de um templo, você não precisa necessariamente ter uma religião ou um dogma específico, de forma alguma. Até porque, como a gente, né, chegou até aqui, vocês já compreenderam que o tarô, ele não pertence a nenhuma religião, né? Ele é simplesmente um oráculo. Então, tem pessoas que jogam búzios, tem pessoas que jogam runas, tem pessoas que jogam baralho cigano, tem pessoas que leem conchinhas, né? Tem pessoas que lê ossos e assim por diante, né? Existem vários tipos de oráculo. E a questão toda em volta, né, da pessoa que vai fazer a leitura é justamente o grau de evolução espiritual que ela tem, a forma como ela tem se conectado. E por incrível que pareça, não é nenhum bicho de sete cabeças e justamente por ser tão simples, muitas vezes as pessoas não conseguem colocar no seu dia a dia, colocar na sua prática. Então, a primeira reflexão de tudo, até que vocês compreenderam que existe um caminho da filosofia, através do caminho da iluminação das cartas do tarô, que nem todo mundo precisa aderir, nem todo mundo precisa ter essa filosofia de espiritualidade da nova era, e tá tudo bem. No entanto, vocês entenderam a importância de vocês terem a compreensão sobre os elementos da natureza, o que cada elemento significa, o que cada elemento representa, e a partir daí vocês podem estar conectados com a força da natureza. Acredita-se que nós, seres encarnados aqui na condição de humanos, somos feitos dos 4 elementos da natureza mais o espírito. Água, porque o nosso corpo é composto por água, sem água não tem como nós sobrevivermos. O ar, porque o ar, né, entra e sai do nosso corpo o tempo inteiro, muitas vezes a gente nem percebe que está respirando. A terra seria a nossa carne, inclusive o rito de passagem, né, nosso, pertinente à nossa cultura, inclusive é ser enterrado, voltar para a terra, né? E as emoções seriam o fogo, essa coisa que transmuta, que transforma, que você sente ali, né, no calor da emoção, já existe essa expressão, então teria ligado ao elemento fogo. E o nosso espírito, que é o que faz essa voz sair, que dá vida, né, a esse avatar. Então, o que acontece? Vocês entendendo a importância dos 4 elementos da natureza, para vocês desenvolver, entender com qual elemento você tem mais afinidade, qual elemento vai ser seu ponto de força na hora de você fazer uma leitura, é você buscar essa conexão. E essa conexão, quando eu falo que ela é mais simples do que você pode imaginar, é porque você está em contato com a natureza. Então, para você que não sabe nem por onde começar, você vai precisar se permitir, você vai precisar se experimentar, no sentido de que o elemento água, entrar em contato com o elemento água é você entrar em contato com as suas emoções, não é só você se banhar no chuveiro, porque, né, a gente toma banho, a gente vai pra praia, cachoeira, não é só isso. O elemento água, ele é uma conexão com as suas emoções, é você ter coragem de olhar realmente para o que você sente, assumir, não ter medo de mostrar sensibilidade, porque a pessoa que ela demonstra sensibilidade, a pessoa que ela tem consciência das suas lágrimas, ela se refaz, ela tem uma força emocional muito grande.
Inclusive, existe até algumas pesquisas que dizem, né? As pessoas que choram muito são pessoas muito fortes emocionalmente, porque são pessoas que aguentam um baque maior da vida, vamos dizer assim, no sentido de que elas têm consciência do que elas sentem. Então, não é qualquer coisa que vai desestruturar, que vai desabar. E aí fica uma curiosidade, porque vocês vão aprender a fazer conjuro, feitiço, o quanto esse elemento água ele é importante. O elemento água, ele trabalha o sagrado feminino. O elemento água, ele é responsável por toda a ação cardinal voltada à magia. Porque a magia, ela parte do coração. Seja boa ou seja ruim. Tudo tem efeito luz e sombra, certo? Então, se você vai fazer uma magia pro bem, né? Pro lado bom da coisa, vamos dizer assim, você tem que sentir amor, você tem que sentir gratidão. E sem esse sentimento, a magia ela não funciona, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui pra você. Você quer, sei lá, curar uma pessoa, mas você tá triste, você tá angustiada, seu feitiço é pouco provável que ele vá surtir efeito, porque você não tá vibrando aquilo, você não tá em sintonia com o que você tá sentindo. Então, quando você tá sentindo uma coisa e canaliza isso, é uma potência. Então, você ter consciência dos seus sentimentos, você ter consciência dessa água que existe dentro de você, desse elemento água, é um ponto de força. E aí você vai dizer assim, mas como assim, tanto para o bem quanto para o mal? Quando você tem consciência que você tem luz e que você tem sombra, você consegue olhar também para os seus defeitos, você consegue olhar para a sua sombra. E uma pessoa que está ali pulsando de mágoa, de tristeza, ou o extremo, né, o medo, a vibração mais baixa, o ódio, ela está sentindo também. Isso tem a ver com o lado emocional também, com o elemento água. Então, quando você sabe, você tem consciência disso, você consegue transformar, você consegue transmutar. Então, eu tô dando esses exemplos, né, de como é importante estar em contato com o elemento água para você se descobrir se esse é seu elemento ou não, porque isso vai ser muito útil para você lá na frente. A gente costuma dizer que é como se cada pessoa tivesse uma afinidade, um dom, sabe? É que nem ritmo musical. Você escuta tudo, mas tem ritmo que mexe com você. Os elementos também são assim. E esse vai ser seu ponto de força na hora de você fazer um conjuro, na hora de você ler as cartas, você vai se sintonizar, você vai entender melhor o que aquilo, né, tá trazendo para você. Ou então até mesmo na hora de você consagrar o seu tarô, né, durante os seus rituais, o seu elemento de afinidade vai ser aquele seu ponto de força que você vai colocar ali como âncora no seu ritual, para poder potencializar aquilo que você está fazendo, tá? Então, dicas de como se conectar com esse elemento água, né? Além de você se conectar dentro de você, porque a magia ela vem de dentro também. Então, assim, se a gente entende que nós temos os 4 elementos, primeiro eu preciso trabalhar esses elementos dentro de mim, para que ele venha de dentro para fora, né? Para que ele venha para fora. Estou trabalhando ele dentro de mim. Estou me permitindo sentir, estou me permitindo me sensibilizar, ter contato com o meu feminino, independente de eu ser homem ou mulher, tá? Porque isso não tem a ver com questão de gênero, e sim com energia. Então, me permitir, legal. Agora, quais as outras formas que eu posso ter contato com o elemento água? Bom, eu posso tomar banho e mentalizar, né? Ali no banho, enquanto eu tô tomando meu banho de limpeza, pedindo para banir a energia negativa do meu corpo. Eu posso estar conectado, pedindo para o elemento água me trazer sabedoria, né? Para deixar tudo fluido, para que as coisas fluam com mais facilidade nos meus caminhos e buscando essas respostas, porque são insights e é assim que você vai aguçando a sua intuição. Posso também ir na praia, tomar um banho de mar, ficar ali no mar conectado com a água, me perceber como eu me sinto, se eu me sinto confortável ou não, se eu quero ficar muito tempo dentro do mar ou não. Posso me permitir também experienciar a cachoeira, me sentir como que eu fico ali, né, naquela água gelada, é gostoso, não é? É desconfortável, não? Se eu tenho acesso a algum outro tipo de água, de gruta, de nascente, enfim, se conectar e ver qual é a reação do seu corpo, ver qual é a sua reação. Tem um lugar que é a nossa casa, e quando a gente está em casa, a gente tem que se sentir bem, se sentir confortável. E é aí que você vai pegar e falar, deixa eu ver se esse elemento aqui, ele pertence a mim ou não. Então, falamos do elemento água. O elemento ar já é diferente. O elemento ar, eu posso me conectar a ele primeiro, parando e pensando. Porque o ar, ele tá o tempo inteiro aqui, ó. Muitas vezes a gente nem se dá conta de que respira, e muitas vezes a gente nem respira direito. Então, experimente meditar, sentar, sabe, 5 minutos que seja, sabe? Antes, inclusive, uma curiosidade, eu, particularmente, quando eu vou fazer um tipo de leitura, né, quando eu vou abrir meu deck de cartas e vou jogar, vou abrir meu oráculo para alguém, eu costumo ter contato com os 4 elementos. Eu paro, eu respiro, dou umas 3 respiradas, e não é nada assim duradouro, eu não fico 7 horas
meditando para poder tirar cartas. Não, não é isso. É de você dar uma pausa, de você conseguir organizar seus pensamentos, de você esvaziar a sua mente. Já começa a ter contato com o elemento ar. O fato também de você refletir sobre as coisas antes de agir, porque o que a água tem de ação cardinal, de só sentir, fiz, o ar tem de parar, pensar, é a razão. Lembra que o ar está ligado ao intelecto, ao campo da mente? Então, organizar para não misturar a intuição com a paranoia. Então, eu tô lá meditando, respirei, entendi, eu escrevi aquilo que eu tô pensando. Então, é muito importante também que você tenha um caderno, um diário, um grimório, um livro das sombras, enfim, um lugar onde você possa colocar as suas anotações para você ordenar os seus pensamentos. Né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em se expressar falando, mas quando a pessoa escreve, ela consegue ordenar, ela consegue, né, entender tudo que ela está sentindo, tudo que ela está pensando. É um mecanismo também, é uma ferramenta também. Sem contar que uma curiosidade, quando você para meditar e respira, enche seu peito de ar, solta, né, esse movimento de inspirar e né, inspira, respira e vai. Esse movimento, ele faz com que você entre em contato com o seu sagrado masculino, porque a água é o sagrado feminino e o ar é o sagrado masculino. E esse sagrado masculino, ele vai trazer energia positiva na sua vida, ele vai trazer a razão, ele vai trazer o equilíbrio, né? A razão e a emoção ali, ó, equilibradas, lado a lado. Então, fica também mais uma questão, porque a gente precisa equilibrar dentro primeiro para depois ir para fora. E para fora, como que a gente pode fazer isso? Bom, vocês podem acender incenso, fazer defumação de ervas, vocês podem literalmente ter contato em picos e montanhas, e não tô falando coisas absurdas, tá? Particularmente falando, eu moro aqui em Guarulhos, e aqui onde eu moro, por exemplo, tem vários picos que nem são tão altos assim, mas não só em Guarulhos, inclusive já fui em Mogi das Cruzes, no Pico do Urubu, enfim, existem vários picos por aí, que são lugares um pouco mais altos, onde tem vento, onde você sente essa energia, né, do ar, em contato com o ar. As formas como você se conecta a esse ar vai dizer se te traz desconforto ou não. Ou às vezes você ir literalmente num parque, sabe? Num parque cheio de árvores, sentar embaixo de uma árvore, respirar, sentir o vento tocar sua pele. Isso vai dizer muito se você se sente confortável ou não. Tem pessoas que ficam muito ansiosas, assim, querem ir embora logo, ficam agoniadas, então você fala, meu, aqui talvez não seja o meu lugar, né? Eu não consigo parar, sentar 5 segundos e dar 3 respiradas que eu fico desesperada. Então, peraí, que são duas coisas, né? Primeiro, talvez não seja seu elemento, e segundo, talvez seja uma coisa que você precisa trabalhar que você está fugindo. Então, é importante você trabalhar também o elemento ar aí dentro de você e se conectar a ele do lado de fora de alguma forma. Bom, e agora o elemento terra, né? A terra, primeiro de tudo é o cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo é terra, né? Então, você tem esse cuidado. Então, o cuidado vai desde tomar banho, né, a se alimentar direito, né, o que você está colocando para dentro do seu corpo, a forma como você se cuida, isso vai falar muito, a forma como você se veste, a forma como você materializa as coisas na sua vida, a forma como você se organiza. Então, você materializando, você se organizando, você se cuidando do seu corpo, você está entrando em contato com o elemento terra, certo? Porém, existem outras formas também. Então, você pode sim ir num parque, pisar descalço na terra, sabe? Você pode sim enterrar os pés na areia da praia. Existem várias formas de você se conectar com o elemento terra. Abraçar uma árvore, andar no parque descalço, literalmente enterrar o pé na areia, e não só na areia da praia, mas na areia do jardim, sabe? Aquela terra de planta. E sentir como você se sente conectado ali, cheirar uma flor, uma rosa, entendeu? Tocar as plantas. Colocar plantas dentro de casa, ter um contato mais com essa coisa do verde, né? Enfim, isso ajuda muito também a você se conectar com o elemento terra, e aí você vai se sentir, vai falar, gostei, não gostei. E essa coisa que vai aguçando, esse contato de você se experienciar, é que vai te trazendo o senso de onde você se sente confortável, que lugar você tem mais afinidade, e eu posso te garantir que isso é transformador. Bom, agora entendemos o elemento terra, vamos ali entender o elemento fogo, né? Como que eu vou me conectar com esse elemento? Bom, lembra que eu falei para vocês que o elemento fogo é essa energia que transmuta tudo, mas ao mesmo tempo também está ligada às nossas emoções? Porque a energia do fogo é a energia da transformação. Então, como que você lida com todos os ciclos da sua vida, que começa, que termina, né?
Aí é um ponto de interrogação que você pode fazer. Quando você consegue lidar com esses términos de ciclos e começo de ciclos, quando você começa a lidar com essas transformações que passam na sua vida, quando você tem consciência do que você está sentindo, do que você está pensando, nessa sincronia toda que acontece no nosso corpo, você também está encontrando equilíbrio com o elemento fogo. E existem formas de você fazer isso, muito saudáveis inclusive, e também de modo geral, pro lado de fora você consegue fazer isso através de vela. Você pode assim, faz o teste. Você tá triste? Pega uma vela fina pode ser branca mesmo, tá? Escreve na vela da base pro pavio, tá? Escreve assim, alegria. Pronto, da base pro pavio, alegria. É o que você quer atrair. E aí você acende a vela e, claro, num lugar que não tenha risco de pegar fogo em ninguém, né? Põe num pires bonitinho, ou num pote, num recipiente que não vai derreter, que não vai queimar, que não vai pegar fogo, enfim. E aí você deixa essa vela transmutar. Vê como você se sente. Inclusive é uma receita assim incrível quando você tá triste, quando você tá deprimido, quando você tá na bad, sabe? Aquele sentimento, aquela angústia. Acende uma vela, o fogo ele transmuta as emoções. Além de ele ser um portal para o mundo espiritual, ele transmuta aquilo que se sente no momento. E ajuda muito, inclusive, é terapêutico. Então, o mecanismo, acende uma vela, entende? Se conecta a essa energia do fogo, sente em frente uma vela, vê como que você fica com aquela sensação, vê como a forma, né, daquela energia mexe com você. Sai à luz do sol, sinta o sol, os raios de sol tocar sua pele, seu corpo, né? Se permita se banhar, tomar um banho de sol para ver como você se sente. Essa energia do fogo, do sol, da luz, né? Ela tem pessoas que se incomodam muito, que não gostam do sol de jeito nenhum, que prefere a lua, que gosta de andar à noite, que não gosta de caminhar de dia. Então também é um ponto a se observar. E aí vem a questão como eu me conecto ao meu espírito, a mim mesmo. Bom, tudo isso junto que eu falei é a conexão do espírito. Quando você está conectado com tudo isso, com os 4 elementos da natureza, você está conectado com o todo. Quando você está conectado com o todo, você está presente. E aí você consegue ter uma percepção mais aguçada, você consegue ter uma sensibilidade maior. E quando eu digo sensibilidade, é no sentido de entender o que é paranoia e o que é intuição. Então, por isso que é muito importante, antes de vocês praticarem o ritual, vocês terem essa consciência. Por quê? Se eu tenho consciência que os elementos da natureza são tão potentes e são verdadeiros, vamos pensar aqui que eu não tenha nenhum deus ou nenhuma deusa específica, quando eu for fazer o meu ritual, né, quando eu for consagrar o meu oráculo, eu vou chamar e clamar por esses deuses, né? Esses deuses que são a natureza, não chamando o nome de uma divindade específica, mas dizendo água, né? Traga bênçãos, traga abundância, por exemplo, né? Ou fogo, transmute o que precisa transmutar. Enfim, eu tô dando exemplos aqui de como você pode se referir a esses elementos sem necessariamente chamar um deus, invocar uma divindade. Tem pessoas que têm afinidade com Deus, que ótimo, porque aí ela já tem uma noção. Eu vou dar um exemplo. Eu sou regida pela divindade Dandalunda, é uma divindade do elemento água. Então, quando eu vou fazer os meus rituais, eu estou louvando essa divindade e automaticamente eu estou invocando o elemento água. Mas tem pessoas que não têm, tá tudo bem. A questão você fazer isso de uma forma como se você estivesse literalmente honrando a natureza pela natureza. Bom, então o que eu tô trazendo aqui para vocês é que quando vocês têm consciência da importância dos elementos da natureza, fica muito mais fácil de você compreender a leitura, fica muito mais fácil de você compreender a consagração, fica muito mais fácil de você invocar ali a força, a energia na hora de fazer uma leitura. Então eu vou dar um exemplo. Você vai abrir seu deck de cartas, você já consagrou seu tarô, né? Você vai abrir seu deck de cartas para um cliente antes. Então você pede a proteção dos deuses. Se você não tem um deus específico, então você vai pedir para que os elementos presentes se façam presente, né? Que o elemento ar traga a razão, para que você veja as coisas com clareza, que o elemento água manifeste aquilo que precisa ser manifestado no campo afetivo. Claro que vai depender do tipo de leitura que você está fazendo, porque tem pessoas que já chegam perguntando, eu quero saber da minha vida amorosa. Então você pede para que o elemento água se faça presente, mostre, né, as coisas com clareza que você precisa enxergar. Ou então a pessoa chega perguntando sobre trabalho, sobre dinheiro, e você pede para que esse elemento terra traga para você as respostas ali, que se faça presente, porque tudo é energia.
Então, quando você coloca na sua mesa a energia desses elementos, que vão estar presentes também, que vocês vão ver na consagração do tarô, você entendendo isso fica muito mais fácil. E para quem tem um deus, uma divindade, né, específica, não tem problema, na verdade melhor ainda. Por quê? Vou dar um exemplo por mim, eu sou regida pela divindade do Andalunda, então sempre que eu vou fazer os meus rituais, eu não deixo de invocar essa divindade, eu não deixo de louvar ela, é uma divindade da água, representada pelo elemento água. Então, é meu campo de força ali na hora que eu tô fazendo as minhas invocações, na hora que eu tô fazendo a minha leitura, quando o consulente me faz uma pergunta, principalmente voltada ao campo das emoções, que muitas vezes as pessoas que vêm fazer perguntas, né, no tarô, é porque estão passando por algum problema, ninguém chega para tirar cartas, porque, né, é muito difícil isso acontecer por hobby. Geralmente é porque está precisando de ajuda, e essa ajuda parte do campo emocional primeiro, porque primeiro a gente sente, para depois a gente pensar, para depois a gente agir. Então, é sobre isso, é essa importância que eu quero deixar clara para vocês, para que vocês compreendam que ser espiritual, né, se conectar, aguçar a intuição, primeiro você precisa se desconstruir um pouco, primeiro você precisa tirar as crenças limitantes que te impedem de progredir. E esse ponto, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, eu sou a pessoa que eu não jogo papel de bala no chão. E não é para provar nada para a sociedade ou para dizer alguma coisa para os outros, não. É uma coisa de ética comigo, com a natureza. Porque se a terra é sagrada, como eu vou jogar lixo em cima da terra sagrada que eu piso, né? Então é essa reflexão. Vocês entendendo isso, vocês vão se perceber com a intuição sendo aguçada, sabendo separar intuição de paranoia, porque é muito importante. E aí vocês vão unir a intuição de vocês, né? O seu contato com a espiritualidade, mais o conhecimento que vocês têm sobre o tarô, sobre o significado das cartas, a forma como você assimila as energias, a forma como você assimila uma coisa na outra. E aí é o que vai trazer a compreensão para vocês e o que vai fazer com que vocês consigam tirar os decks de cartas, né? E fazer as leituras da forma precisa. E também uma coisa que eu quero deixar clara aqui, que eu falei, né, sobre os elementos, mas na prática eu vou colocar alguns rituais específicos, eu vou mostrar como vocês podem fazer isso, tá? Para se conectar aos elementos da natureza. Então, além dessas coisas que eu falei, de ser de dentro para fora, de vocês poderem fazer isso na natureza, tem pessoas às vezes que não conseguem, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu só fico dentro de casa. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou mostrar para vocês mandala que vocês podem fazer, tá bom? Sobre os elementos da natureza. Então, como eu invoco o elemento terra, como eu invoco o elemento água, como eu invoco o elemento ar e como eu invoco o elemento fogo, né? E como eu trabalho essas questões em volta, né, do meu espírito, né? Então, eu vou mostrar para vocês as mandalas. Em caso de dúvida, vocês podem me perguntar, podem me chamar no WhatsApp também, tá? Lembrando que tudo isso que eu falei só para vocês compreender o mecanismo de como ele funciona, né? Que não é uma coisa assim superficial, existe uma certa complexidade, porque na prática eu faço leitura de cartas já há alguns bons anos, então na prática chegam pessoas que você nunca viu na vida, que as cartas às vezes elas saem ali e você fica inseguro, embora você saiba a resposta. E o que eu tô trazendo aqui para vocês é que quando você trabalha essa segurança sua, e eu falo não só por isso, mas pelo fato de ensinar, né, a ter contato com a espiritualidade, se conectar, a jogar cartas também para outras pessoas, eu jogo búzios também, enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho acesso a outros oráculos, e de modo geral, se você tem esse conhecimento, se você se permite, se você está conectado com a sua intuição, você consegue levar adiante, você consegue fazer acontecer, você não fica inseguro. É claro que no começo todo mundo fica inseguro, eu não conheço uma pessoa que tenha ido tirar um oráculo pela primeira vez e não tinha sentido um frio na barriga. Mas é justamente sobre isso que eu estou falando. Quando você tem consciência sobre essas coisas e você consegue juntar essa sabedoria ancestral, acessar esse conhecimento dentro de você, mais esse conhecimento teórico, técnico, que é literalmente do que cada carta significa, é transformador. Porque aí você fala, meu Deus, a espiritualidade existe, meu Deus do céu, né? Minha santa, é real a magia ela funciona. Então, por isso que eu tô dando essas dicas, esclarecendo isso também, porque o que eu vejo muitas pessoas falando sobre o tarô é de uma forma muito genérica, né?
a carta do louco significa que você é um aventureiro inconsequente e pronto. E não, existe um mistério por trás de cada arcano, existe um mistério por trás de cada arcano menor também. E a questão é você saber pegar ali no detalhe o que a sua espiritualidade, a tua sabedoria ancestral também diz sobre aquela carta. Então é sobre isso, é para você aprender a ler, além dos significados genéricos que existem por aí ou que o Google pode te oferecer, tá? Como eu falei para vocês, e agora eu vou mandar aqui mostrar para vocês como faz as mandalas, né? Para vocês se conectarem aos elementos. E em caso de dúvidas, vocês podem me perguntar, tá bom? Então é isso, até!